Olá, turminha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse encontro aqui comigo, para te ajudar a fazer o seu planejamento estratégico. Então, essa é uma dúvida que muito dono de negócio, muito empreendedor tem, e hoje nós vamos ajudar você com isso. Você vai sair daqui sabendo como fazer o seu planejamento estratégico. E eu não sei se você já fez algum planejamento estratégico na sua vida, eu não sei se você faz todos os anos o seu planejamento estratégico, eu não sei se você nunca fez um planejamento estratégico, independente de qual seja a sua situação. Hoje você vai sair daqui sabendo fazer um planejamento estratégico, e se você já faz planejamento estratégico constantemente, todos os anos, hoje você tem muito a aprender aqui. A gente vai incrementar e trazer coisas para você acrescentar ao seu planejamento estratégico. Olha só, qual foi a ideia de colocar esse conteúdo aqui no ar para você? Com a interação dos alunos do Impacto na Gestão e algumas dúvidas que eles têm, perguntas e tudo mais, eu resolvi juntar esse conteúdo inteiro aqui para não só ser mais uma forma de ajudar os alunos do Impacto na Gestão, mas ajudar também você que me acompanha aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e tudo mais. Então, o meu objetivo, se você me acompanha, é ajudar você a fazer o seu negócio continuar crescendo e tendo melhores resultados. Alguns dos meus alunos costumam ter resultados de aumento de faturamento de vendas de 30% a 50% em até 90 dias. Então, se você é meu aluno, você sabe o que eu estou falando e talvez você seja uma das pessoas que tem mandado lá no grupo esses resultados. E se você não é o meu aluno, eu também quero te ajudar aqui com essas aulas a você melhorar a performance de resultados do seu negócio, tá bom? Então, fica aqui comigo porque você vai dar um passo grande hoje e saindo dessa aula com o conhecimento de como fazer o seu planejamento estratégico. Se você já me conhece, você sabe que essa aula vai valer a pena para você, então fica aqui ligadinho comigo, porque tem muito a acrescentar para o que você já aprendeu comigo. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Opa! Quem sabe faz ao vivo e às vezes dá um errinho. Pronto, vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu passei uma enquete há alguns dias atrás perguntando do interesse de participar de uma orientação sobre planejamento estratégico. Então, eu mandei lá para as pessoas perguntando qual era o interesse delas de aprender sobre como fazer o seu planejamento estratégico de 2021. Então, esse é um bom momento, tá? Eu, inclusive, vou falar aqui, uma das perguntas que eu tenho é sobre qual o melhor período para se fazer um planejamento estratégico. Eu coloquei essa enquete lá nos meus stories. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e segue, tá? O @ricardoneves.digital. E se você foi uma das pessoas que votou, eu estou agora preparando esse conteúdo para você. E a resposta que eu tive foi que 100% das pessoas que viram essa enquete tiveram interesse de participar de um encontro para realização do planejamento estratégico. E esse aqui é um dos passos que eu estou dando. E como eu falei, esse é um dos conteúdos que eu estou lançando. Eu vou trazer outras coisas aqui. O próximo conteúdo talvez seja sobre estabelecimento de metas, então fica ligadinho aqui no YouTube ou no Instagram. Se você está vendo pelo IGTV, esse conteúdo vai estar em multicanais e vão ter os próximos conteúdos. Vamos lá, expectativas para a aula. Isso aqui eu peguei, tá, dos meus alunos e algumas expectativas que as pessoas têm, talvez essas expectativas sejam as suas expectativas também. Conseguir visualizar a possibilidade prática de planejamento estratégico em minha empresa, explicar detalhadamente sobre planejamento estratégico, expectativa de que fique claro como traçar um plano de ação dentro da minha empresa, ensinar de um jeito simples que possamos entender melhor, usar muitos exemplos como são aplicados em outras empresas, que eu consiga colocá-lo em prática, dicas para empresas iniciantes, tem mais, tá? Ensinamentos sobre o que é, como fazer e qual a importância dentro da empresa,
Preciso sair pronta para iniciar o meu planejamento. Quais as vantagens de fazer um planejamento estratégico de uma empresa? E gostaria de ver exemplos práticos que não faziam e passaram a fazer planejamento estratégico. E analisarmos os pontos necessários do planejamento da empresa para que o nosso negócio obtenha sucesso. E mais uma expectativa aqui, preciso aprender como fazer um diagnóstico da minha empresa. Então, foram as expectativas que alguns dos meus alunos colocaram aqui sobre essa aula, sobre o conteúdo de planejamento estratégico. E ao longo desse encontro, vocês vão ver aqui que essas expectativas vão ser supridas porque a aula foi preparada justamente para suprir essas expectativas. O que é que você vai aprender nessa aula? De forma resumida, tá? O que eu tenho que ter para realizar o meu planejamento estratégico. Então, você vai aprender tudo que você tem que ter para realizar o seu planejamento estratégico e o que eu tenho que fazer. O que é que você tem que fazer, como fazer o seu planejamento estratégico. Então, todos os passos que você precisa dar vão ser apresentados aqui para você. Então, fica ligadinho, como eu disse, porque até o final dessa aula você vai sair daqui sabendo o que você precisa ter para fazer o seu planejamento estratégico e sabendo o que você tem que fazer para realizar o seu planejamento estratégico, para fazer o seu planejamento estratégico. Mas antes, eu vou passar aqui por algumas perguntas que são comuns sobre o planejamento estratégico. Então, são perguntas que me são feitas constantemente e essas perguntas são dúvidas que talvez você também tenha e que já vão lhe preparar, vão clarear a sua mente para o seu planejamento estratégico. Vamos lá. Primeira pergunta. Por onde começar o meu planejamento estratégico? É o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer para ter um planejamento estratégico é analisar onde você está. Primeira coisa para um planejamento estratégico é saber aonde você está e aonde você quer chegar. Se você souber aonde você está, e para isso, logicamente, você precisa ter os seus dados, informações. Tem muita gente que chega para mim e fala, Ricardo, eu quero aumentar as minhas vendas, eu quero aumentar o meu faturamento. Porém, essas pessoas, elas não têm informações claras sobre o faturamento atual, sobre a quantidade de clientes, sobre a satisfação do cliente e tudo mais. E aí, elas querem aumentar. Só que elas querem aumentar sem saber exatamente onde elas estão. Então, é muito difícil você sair de onde você está para onde, uma visão de futuro, para onde você quer chegar se você não tiver essas informações. Então, o primeiro passo é ter informações precisas de qual é a realidade do seu negócio atual. E aí, você precisa ter instrumentos de medição. Medir é o primeiro passo. Depois que você medir, souber aonde você está, quais são os seus indicadores, volume de vendas, quantidade de clientes, satisfação do cliente, com base nisso, você vai olhar para o futuro e estabelecer uma visão de futuro, que é onde você quer chegar. Qual é a realidade diferente da que você está hoje, que você quer que aconteça no seu negócio e em que tempo. Daí, então, o que é que você vai fazer? Você vai analisar onde você está, vai criar uma projeção de futuro, uma visão de futuro de onde você quer chegar, e aí a diferença entre onde você está e onde você quer chegar, você vai traçar um plano para que, consequentemente, você possa, passo a passo, a partir de cada execução das ações desse plano, chegar aonde você quer. Exemplo, Ricardo, hoje eu tenho aqui um determinado volume de vendas, e aí você precisa saber, eu faturo aqui 100 mil reais por ano, ou por mês. E aí eu quero aumentar as minhas vendas em 30%. Para você aumentar as suas vendas em 30%, que já é um bom objetivo, o que é que você precisa fazer nesse interim, né, nesse período? Que ações você precisa tomar dentro do mês para sair
do seu faturamento de R$100 mil por mês para um faturamento de 130 ou 150 mil, vamos ser mais agressivo, né? Para um faturamento de 150 mil, aí você vai traçar ações. Então, primeiro passo, saber aonde você está e ter indicadores para medir isso. Medir é o primeiro passo. Segundo passo é traçar uma visão de futuro, é enxergar a nova realidade que você quer. E depois, terceiro, é traçar um plano com ações claras para que, ao executar essas ações, você venha dando passos para chegar aonde você quer. Então, tá aí. Olha essa pergunta. Que rumo tomar para fazer o melhor planejamento estratégico? Quanto maior for a clareza que você tem de onde você está, de qual é a realidade do seu negócio, e quanto mais claro para você for a sua visão de futuro, os objetivos que você tem para o futuro do seu negócio, você vai ter o melhor rumo para fazer o seu planejamento estratégico. E aí, o que é que você precisa? Traçar uma visão de futuro, tá? Com essa visão de futuro clara, você precisa tomar ações, propor ações, que são as ações que vão fazer você chegar naquele seu resultado. Tem muita gente que age da seguinte forma. Iniciou ali o ano, ou melhor, final do ano. Chega no final do ano, a pessoa está ali pensando, nossa, mas eu queria muito que no próximo ano eu conseguisse atingir tais e tais resultados. Porém, essa pessoa, ela até pensa no futuro que ela quer para o negócio, mas ela não tem uma sequência organizada de ações que vão fazer aquele resultado acontecer. Então, só planejar algo, imaginar algo e não executar as ações necessárias para fazer com que aquele algo vire realidade, não vai te levar a lugar nenhum. Tem muita gente que senta e espera, vive ali na esperança, né? A esperança de esperar que as coisas aconteçam. As coisas não vão acontecer se você não agir. Então, a partir do momento que você tem um plano com ações estabelecidas para que aquele seu resultado vire realidade, pode até ser que algumas daquelas ações, quando você fizer elas acontecer, elas não cheguem no resultado que você desejava. E tá tudo certo, tá? Porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Às vezes você imaginou que uma determinada ação que você ia tomar ia gerar um resultado que você desejava. E às vezes não vai acontecer esse resultado. Porém, é muito importante que fique claro para você que quando você faz um plano com foco em um objetivo, pode ser que aquela ação não dê certo. E aí, o que é que você faz? Reduz o seu objetivo, diminui a sua meta? Não. Quando o seu plano não deu certo, você muda o plano, você muda as ações e não a meta. E tem muita gente que comete esse erro de chegar ali, tem um determinado objetivo de crescimento, de aumento do faturamento, de melhorar a satisfação do cliente, de ter um determinado reconhecimento do negócio, como ser o melhor atendimento e tudo mais, e aí traça um plano. Às vezes, o plano não dá certo do jeito que deveria, as ações ali do plano não dão certo, e a pessoa diz, eu não consegui, e aí eu vou reduzir, eu vou manter a mesma meta do ano passado, eu vou colocar uma meta menor. Não, não faça isso. Se o seu plano não deu certo, mude o plano e não a meta, não o objetivo, tá? Então, esse é o rumo que você deve tomar para fazer o melhor planejamento estratégico. Mais uma pergunta aqui: como usar o planejamento estratégico de forma eficaz? Olha só, primeiro passo é você conhecer o seu negócio e você ter indicadores que controlam o seu negócio, tá? Você precisa ter indicador para controlar o seu faturamento, indicador para controlar o seu custo, indicadores que vão lhe dar ali noção da sua lucratividade, indicador para você conhecer a satisfação do cliente. Então, é por isso que eu digo, o primeiro passo para fazer o planejamento estratégico é medir, é avaliar, é colocar o termômetro ali debaixo do braço do seu negócio e avaliar qual é a situação
em que ele se encontra. Depois que você avaliou onde você está através dos instrumentos corretos de medição, você vai traçar a sua visão de futuro, que é o que você quer para o futuro do seu negócio. É como você quer enxergar o seu negócio, como você quer que o seu negócio se realize daqui a algum tempo. Seja relacionado ao aumento da carteira de clientes, seja relacionado à satisfação do cliente, seja relacionado a se posicionar como a melhor opção da sua cidade em relação à concorrência, seja o que for. Você precisa descrever essa visão de futuro. E depois, o que é que você vai fazer? Um plano com várias ações. Na essência, o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é um plano com várias estratégias para fazer com que você saia de onde você está e chegue aonde você deseja. Feito isso, o que é que você precisa? Tomar ações nos prazos que você estabeleceu. E aí você vai traçar ali uma sequência de ações, e essa sequência de ações com o responsável, com o prazo, a partir do momento que elas forem sendo realizadas com eficácia, o seu planejamento estratégico ele vai ter eficácia. E aí, para melhorar a eficácia do seu planejamento estratégico, o que é que você tem que fazer? Medir muito bem e ter muita clareza de onde você quer chegar. Para quê? Para que as suas ações, sendo eficazes, façam com que você atinja os seus objetivos de forma mais rápida. Então vamos lá, mais uma questão aqui. Por onde devo começar para realizar a minha visão de futuro? Todo mundo que é aluno do Impacto na Gestão já estabeleceu aí uma visão de futuro para o negócio. Tem gente que vive por viver, fazendo ali a gestão Zeca Pagodinho, né? O deixa a vida me levar, e aí entra ano, sai ano, a pessoa tá ali, abre as portas e fica esperando. Tem até um aluno meu, o Reinaldo, que há um tempo atrás ele falou o seguinte: Ricardo, antes de passar por essa metodologia com você, eu descobri que eu era um abridor de loja. Eu chegava lá, abria o negócio, encostava a barriga no balcão e ficava esperando a vida me acontecer, esperando as coisas acontecerem. Agora não. Agora eu tenho uma visão de futuro e essa visão de futuro eu trabalho para que ela vire realidade. Eu não fico esperando os resultados acontecerem. Eu faço o meu resultado acontecer. Então, a partir do momento que você tem uma visão de futuro, você trabalha para fazer essa visão de futuro acontecer, você está com o domínio, né, da sua vida, o domínio do seu negócio. Agora, por onde começar? Primeiro passo é você saber aonde você está. Segundo passo é você saber que coisas você quer para o futuro do seu negócio. E aí, eu sempre aconselho que para fazer uma visão de futuro, você pense, por exemplo, em como você quer que a sua empresa seja vista, que resultados você deseja para o seu negócio, seja resultado de crescimento. Então, eu tenho alunos aqui no Impacto na Gestão que tem o objetivo de ampliar o número de lojas. Tem o caso da Denise, por exemplo, que ela sempre teve um sonho de ter mais uma loja no outro segmento e, consequentemente, depois que ela dominou os processos de gestão do negócio dela, ela colocou na visão de futuro dela que teria mais uma loja no outro segmento. E ela conseguiu fazer isso no espaço até curto de tempo, aplicando esse método aqui que a gente traz, que é o impacto na gestão, e, logicamente, isso estava na visão de futuro dela. Então, como é que você vai fazer para realizar a sua visão de futuro? A visão de futuro é como você enxerga o seu negócio no futuro. O atendimento do seu negócio, a estrutura física da sua empresa, a forma como as pessoas do seu negócio atendem os seus clientes, o que é que o cliente fala de você, como é que ele lhe enxerga. Então, tudo isso são elementos para você se inspirar para escrever a sua visão de futuro. Então, a visão de futuro é realmente uma visão de futuro. É você fazer um exercício de parar e pensar como você quer que o seu negócio seja hoje. Tem uma outra aluna minha, Silvia, que eu fazendo esse exercício com ela numa conversa,
e ajudando ela a fazer essa visão de futuro, eu perguntei isso, né? Como é que você quer que seja a estrutura física? Qual as vendas, né? Qual o faturamento que você deseja ter? Qual o lucro que você deseja ter? O que é que você quer que o cliente fale de você? Como você quer que seja o atendimento do seu negócio? E ela olhou para mim e falou uma frase que para mim é uma pérola. Ela falou, Ricardo, sobre o atendimento da minha empresa, eu quero que seja tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que o cliente tenha vergonha de não comprar. Então, olha só que coisa bacana que a Silvinha falou. Então, gente, visão de futuro é sobre isso. É assim que você começa, é assim que você faz para realizar a sua visão de futuro. E, logicamente, nada adianta você ter uma bela visão de futuro se você não agir, não tomar ações, não executar as ações. Então, visão de futuro, depois da visão de futuro, você planeja as ações que você precisa tomar para fazer com que essa visão de futuro ela se transforme em realidade e, na sequência, o que é que você faz? Executa essas ações. Então, vai lá, visão com vários objetivos, né? Seja de atendimento, de faturamento, de satisfação do cliente, de redução de custo, de lucratividade. Destrincha essa visão em objetivos, cria planos para fazer com que cada um desses objetivos se transforme em realidade e, na sequência, você executa essas ações. Só a atitude de executar essas ações vai fazer com que a sua visão de futuro vire realidade. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. O que é necessário para se ter um bom planejamento estratégico na área de moda fitness? Bem, na área de moda fitness, o que é necessário para ter um bom planejamento estratégico? As mesmas coisas que são necessárias em qualquer área, ok? No momento de você fazer um bom planejamento estratégico, no momento de você fazer um planejamento estratégico, você precisa analisar onde você está, e talvez você já tenha ouvido eu falar isso algumas vezes, eu vou repetir isso várias vezes. É importante você medir. Se você não sabe onde você está, se você não conhece os seus números, os seus indicadores, como é que você vai saber se aquelas ações que você tomou fizeram com que você chegasse no novo objetivo que você tem ou não? Ah, Ricardo, eu quero aumentar as minhas vendas. E aí eu vou lá e pergunto para a pessoa, ok, quanto é que você vende hoje? Ah, eu não tenho clareza desse número, eu não sei direito. Então, se você não sabe quanto você está vendendo hoje, mês a mês, semana a semana, dia a dia, como é que você vai traçar um plano para aumentar aquilo que você não sabe quanto é? Então, o primeiro passo é medir. A partir do momento que você fizer a medição de quantos clientes você tem, quanto cada um desses clientes estão comprando, quanto você está faturando, conhecer do seu negócio, quais são os dias da semana que eu vendo mais, quais são as ações que eu tenho feito que têm dado melhor resultado, sejam ações de promoção, utilização de redes sociais e tudo mais, anúncios e tudo mais. Aí você vai analisar todos esses seus indicadores, todos esses seus números. Depois que você faz uma análise de todos esses seus números, você vai traçar a visão de futuro, com novos objetivos. E é claro que eu vou aconselhar você que você tenha objetivo de crescimento. Se você vendeu X, você precisa trabalhar para que as ações que você tem, o seu atendimento, e que o seu cliente tenha a sua preferência, que tenha a melhor experiência para você, e aí você vai trabalhar, vai tomar ações para fazer com que o seu negócio gere essa melhor experiência para o seu cliente e que você consiga vender mais. Então, novamente, mediu onde você está, estabeleceu a sua visão de futuro, onde você quer chegar, destrincha essa visão de futuro em objetivos e aí você vai tomar ações, você vai criar planos de ação, que eu sempre aconselho que as pessoas façam o plano de ação no modelo 5W2H, para que você possa acompanhar o prazo de execução através dos responsáveis, que pode ser você ou pode ser uma outra pessoa da sua empresa,
e aí você execute. De nada adianta você fazer um planejamento estratégico com todas as ações ali programadas para fazer com que os objetivos que você traçou virem realidade, se você não executar o que precisa ser executado. Novamente, eu volto a dizer, só a atitude de executar, colocar em prática o que foi planejado é o que vai garantir que o seu resultado aconteça. Tem gente que faz Ricardo, o que é melhor, tá? O que é melhor? Um plano megalomaníaco lá, um plano que nem o plano de Pink Cérebro lá, que vai dominar o mundo, e sem execução, ou um plano simples que vai ser executado. Gente, é melhor um plano simples que vai ser executado, porque só a ação vai garantir o resultado, tá certo? Então tem gente que chega lá, até faz um plano com bastante coisa. Agora, é claro, né? Não adianta também você chegar lá, colocar uma ou duas ações e tá bom. Não, você tem que parar realmente e pensar que ações vão fazer com que o seu negócio passe de nível, que ele saia do ponto A, onde ele se encontra hoje, e chegue no ponto B, que é a visão de futuro, com os novos resultados, com a nova satisfação do cliente, com o reconhecimento que você quer. Eu tenho vários alunos que colocam, eu quero ser reconhecido como a melhor opção do segmento tal, até o período tal, até o final do ano. Ok. E as pessoas colocam isso, e é muito louvável, porém, se você colocar essas informações, mas não fizer nada, não tomar ações, o resultado não vai acontecer. Não é loteria, sabe? Aliás, até loteria, você precisa ir lá e jogar na esperança de que o resultado aconteça. Mas aqui não é loteria. Aqui você pode agir, tomar as ações, executar as ações, que são as boas ações que vão fazer o seu negócio chegar onde você deseja, que isso vai te colocar um passo à frente, alguns passos à frente, para que você chegue lá onde você deseja. Deixa eu beber uma água aqui. Olha só. Que pergunta massa. Devido ao atual momento que estamos passando, como agir? Pois estava com tudo certo para abrir a empresa hoje, e hoje me encontro com tudo fechado. Olha, realmente, algumas pessoas, no período de pandemia, estavam com tudo pronto para colocar um negócio para funcionar, para abrir as portas, e aí veio a pandemia e fez algumas pessoas desacelerarem. Algumas pessoas, tá? Porque eu conheço alunos que, mesmo durante a pandemia, vieram participar do Impacto na Gestão com o objetivo de abrir um negócio, e eles abriram esse negócio. E alguns deles estão, inclusive, com bons resultados e estão muito bem, obrigado. Agora, o que eu quero deixar claro para você que fez essa pergunta aqui para mim, para você também que está me acompanhando aqui nessa gravação, nessa transmissão, é o seguinte. Durante a pandemia, as pessoas precisaram ficar em casa. E, como elas precisaram ficar em casa, o comportamento de consumo delas mudou. O comportamento, a forma de viver mudou. Isso não quer dizer que as necessidades e desejos das pessoas cessaram. Não. As pessoas continuaram tendo necessidades e desejos. O que mudou foi a forma de consumo, porque elas tiveram que mudar a forma de viver. O estilo de vida de todo mundo mudou. E aí, alguns empreendedores, alguns donos de negócio, que sempre foram focados nas necessidades dos clientes, o que é que eles fizeram? Eles continuaram observando quais eram as novas necessidades desses clientes, ou as mesmas necessidades com uma nova forma de consumir, e eles calibraram os seus negócios, eles ajustaram os seus negócios para atender essas novas necessidades ou as mesmas necessidades
por um novo canal, uma nova forma. Esses são os empreendedores atentos. Existem outros empreendedores que eram focados no seu próprio negócio ou no seu próprio produto. E eu chamo esses empreendedores de empreendedores míopes. São os donos de negócios que olham da porta para dentro, ao invés de olhar para o que mais interessa, que é o cliente. O seu negócio, ele existe para servir, atender às necessidades e desejos de um cliente. Então, é muito importante que você conheça bem esse seu cliente, que você conheça as suas necessidades. E aí, esses empreendedores míopes, quando o mundo mudou, virou ali de cabeça para baixo, e o cliente, ao invés de estar na rua, ficou dentro de casa, com novas necessidades e novos desejos, ele não soube como ajustar o negócio para atender essas novas necessidades e desejos dos clientes. Então, o que é que você tem que fazer? Como agir, né, nesse momento em que o mundo virou de cabeça para baixo e o comportamento de consumo das pessoas mudou? Você precisa entender quais são as necessidades e desejos desses clientes e aí, consequentemente, você ajustar, readequar o seu negócio para atender as necessidades do jeito que o mundo está. E eu tive clientes que deram um baile de exemplos, tá, durante esse processo todo. Eu tive cliente, por exemplo, de bares e restaurantes que, quando os artistas começaram... Olha, veja que até os artistas se reinventaram. E aí surgiu aquela onda de lives ali, acho que começou com os sertanejos, a turma do sertanejo, fazendo aquelas lives para entreter as pessoas que estavam em casa. O que é que acontece? Eles, naquele momento ali, não podiam estar nos palcos, porque não poderia ter aglomeração, e eles disseram, beleza, eu não posso levar o meu show, a minha música para as pessoas da maneira convencional, que é através da venda de ingresso ali dos palcos. Mas eu vou fazer show da minha casa e eu vou atingir esses públicos. Alguns deles conseguiram patrocínio, e aí foi uma outra forma deles monetizarem. Eles não estavam ganhando com ingresso, mas estavam ganhando com os patrocínios, sorteios e tudo mais. Então, eles inventaram uma nova forma de entreter as pessoas que queriam entretenimento, mas que não podiam estar nas arenas, nas casas de show e tudo mais, e aí eles foram via internet para a casa das pessoas. E alguns dos meus alunos embarcaram nessa onda. Eu tive aluno que começou a criar, dono de estabelecimento de alimentação, restaurante, hamburgueria e tudo mais, e começou a criar o Combo Live. Quando algum artista famoso anunciava que ia ter uma live, eles começaram a fazer campanha para os clientes divulgando, olha, você que vai assistir a live do artista tal, no dia tal, eu preparei um combo especial para esse dia. E aí começaram a embarcar nessa onda e vender também. O cliente não podia ir na hamburgueria, não podia ir no restaurante, e aí o que é que eles fizeram? Ajustaram o negócio. Eu tive cliente que era hamburgueria e começou dentro da linha do contexto da hamburgueria, da história, dos valores e tudo mais, a fornecer um tipo de almoço que tinha tudo a ver com a marca deles. Então foi mais uma forma de aumentar o faturamento, de melhorar a receita e de conseguir fazer as coisas acontecer. Eu tive cliente, dono de loja, que criou campanhas online também para as lives e para outras coisas, entregando produtos nas casas, no delivery e tudo mais. Então, assim, essas pessoas, elas são a prova real de que, se você estiver atento às necessidades e desejos do seu cliente, com foco no cliente e não com foco no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, você consegue virar o jogo. Por quê? Porque você vai entender quais são essas novas necessidades e vai partir para servir aquelas pessoas nas novas necessidades que elas têm. E aí você resolve o problema delas. Como os sertanejos resolveram o problema de quem estava em casa e como os meus clientes pegaram aí o gancho dos sertanejos e começaram a fazer os combos. E esse é só um dos exemplos. Eu tenho um aluno que começou, a loja estava fechada, a cidade estava muito impactada porque algumas pessoas estavam com problema de saúde. E aí, essa pessoa, ela começou a usar as redes sociais para fazer receitas, para ensinar receitas em casa, e a rede social começou a movimentar, começou a gerar engajamento, começou a gerar relacionamento, e ela falou, olha, Ricardo, a primeira coisa, quando o decreto da minha cidade passar, que eu puder abrir a loja,
é que eu vou fazer todas essas receitas na loja para que os clientes possam vir e experimentar. E algumas pessoas fizeram a receita, repostaram a loja, a rede social cresceu, e quando ela pôde abrir novamente a loja, ela abriu, claro, seguindo as regulamentações e tudo mais, teve esse movimento, teve esse engajamento. Então, novamente eu digo, você precisa entender qual é o problema do seu cliente e ajustar o seu negócio para prover uma solução fruto do novo contexto, fruto da nova realidade. Ricardo, como elaborar um planejamento estratégico para o meu negócio ser mais lucrativo? Olha que pergunta boa. Primeira coisa é que você precisa ter controle, clareza do que é lucratividade para você. Então, Ricardo, ok, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu conheço empresas que têm mais de 10 anos de mercado e que não sabem o quanto estão lucrando. Você pode ficar pasmo aí do outro lado, mas isso é uma grande realidade, uma grande verdade. Tem gente que está mais de 10 anos no mercado e não sabe o quanto lucra. Tem ali o dinheiro na conta, paga as contas, mas não tem a menor noção de quanto está lucrando. Então, a primeira coisa que você precisa é ter clareza sobre o quanto o seu negócio lucra, tá? Ok, depois que você sabe o quanto o seu negócio lucra, e aí vai uma dica para você que a melhor ferramenta que eu conheço para você avaliar o lucro do seu negócio é o DRE, o demonstrativo do resultado do exercício, que é uma ferramenta contábil e que é essencial para fazer gestão e conhecer ali qual o lucro do seu negócio. Depois que você conhece qual é o lucro do seu negócio, aí sim você vai elaborar um planejamento estratégico com ações para fazer o seu negócio lucrar mais. Gente, tem duas formas de você aumentar o seu lucro. Uma é aumentando o faturamento e a outra é reduzindo os custos, tá? Quando você aumenta o seu faturamento, a tendência é que percentualmente o seu lucro também aumente. Por quê? Porque você vai ter um lucro maior. Ah, Ricardo, eu tenho aqui geralmente eu lucro em torno de 10%. 10% em cima de 100 mil reais de faturamento é 10 mil reais. Se você aumenta suas vendas de 100 mil para 200 mil, isso significa que o seu lucro, que era de 10%, ele passe a ser não mais de 10 mil, mais de 20 mil. E tem um detalhe, tá? O detalhe é o seguinte: quando você aumenta o seu faturamento, a tendência é que os seus custos fixos, eles diminuam frente àquele faturamento. Exemplo, se na sua loja tem uma lâmpada acesa todo dia, algumas lâmpadas. Lá na sua empresa você tem a energia que você gasta. Vamos falar de custo de energia, lâmpada e tudo mais. A partir do momento que você fatura 100 mil reais e você tem R$ 1.000, por exemplo, de custo de energia, lâmpada, computador ligado e tudo mais, isso significa que daqueles 100 mil reais, 1% é o seu custo fixo de energia. Ricardo, eu pago mais R$ 2.000 ali de aluguel. Pronto, é um custo fixo que você tem. Mais 2% do seu faturamento de 100 mil vai para o aluguel. Percentualmente, você tem 2% em cima de 100 mil. Então, só de energia e aluguel, a gente está falando de R$ 3.000, que vai ser o equivalente a 3% de custo fixo. Quando você sai de um faturamento de 100 mil para 200 mil, percentualmente, esse custo fixo ele vai reduzir. Porque R$ 3.000 de 100 mil é 3%. Mas R$ 3.000 de 200 mil passa a ser 1,5%. Então, quanto maior o seu faturamento, menor serão os seus custos fixos. Então, novamente, como é que eu faço um planejamento? Como é que eu elaboro um planejamento estratégico para o meu negócio ser mais lucrativo?
Primeiro passo é conhecer qual é o seu lucro. Se você já tem isso, sua contabilidade está toda redondinha, a gestão do seu negócio está bem redonda, você usa o DRE para controlar isso mensalmente, beleza, parabéns para você. Se você ainda não faz isso, então você está precisando entrar aí para o impacto na gestão, para a gente bater um papo lá e eu poder te ajudar com isso. Segundo passo é você aumentar, uma das formas é aumentar o seu faturamento. Segundo passo é você reduzir os seus custos. E olha, gente, às vezes tem alguns custos que você tem no seu negócio que por não estar controlando, você está perdendo dinheiro e reduzindo a sua lucratividade. E isso aconteceu comigo logo no começo da pandemia. Logo quando veio aquela coisa de pandemia, eu parei para rever todos os meus custos. E eu descobri que eu tinha um custo com telefonia muito mais alto do que eu precisava. Por não estar acompanhando, é isso mesmo, pode puxar minha orelha aí. Ah, Ricardo, você, cara, não estava... Não, não estava. Eu entrei numa zona de conforto, eu tinha um custo de telefonia. Esse custo de telefonia era porque eu precisava usar, eu vivia muito externo e eu tinha uma internet que precisava ser muito boa externamente, só que eu descobri que depois de um tempo, com essa coisa dos processos online, do impacto na gestão online e tudo mais, eu trabalhava muito mais no Wi-Fi do que nos dados móveis. E eu não precisava de um pacote tão robusto quanto eu tinha. E aí eu cortei esse custo de telefonia pela metade, porque eu reduzi esse meu pacote de internet e todas as outras coisas. Ligação, eu já não fazia mais. Basicamente, os contatos são via aplicativo de WhatsApp e tudo mais. E eu estava tendo um custo que eu não precisava ter. E o que acontece quando eu tenho um custo que eu não preciso ter? Eu estou diminuindo o lucro do meu negócio. Então, gente, custo é igual a unha. Você tem que controlar sempre, você tem que cortar sempre. E como é que eu faço para cortar sempre, Ricardo? Você precisa olhar para a unha e ver se ela está grande ou não. Do mesmo jeito, você precisa olhar para os seus indicadores de negócio e saber se aquelas coisas ali estão coerentes ou não. E tem um detalhe sobre os custos que nem todo mundo está presente. Olha só, acompanha comigo. Quando você vai fazer uma venda, o que acontece? Digamos que você fez uma venda ali de R$1.000. Desses R$1.000, você tem o custo do produto ou o custo do serviço, você tem imposto, você tem os custos indiretos, né, de pessoal, custo administrativo que entra ali. Então, quando você faz uma venda de R$1.000, você não lucrou R$1.000. Você lucrou ali 300, R$400, vamos dizer, porque depois que você abate todos os custos e tudo mais, vai ficar ali para você de lucro mesmo, de margem de contribuição, R$300 ou R$400. Porém, quando você tem um custo de R$1.000 e você corta aquele custo de R$1.000, sabe o que acontece? Esses R$1.000, eles viram lucro imediatamente para o seu negócio. Então, gente, fiquem presentes para isso. Uma das formas de você aumentar os seus lucros é cortando os seus custos. Então, muita atenção para a utilização dos recursos da sua empresa para você não estar perdendo dinheiro com coisas que você poderia estar cortando ali e virando lucro diretamente, tá bom? Mais um copinho de água aqui. Um copinho não, mais um pouquinho de água. E agora, como fazer um planejamento estratégico? E poderia me detalhar isso minuciosamente? Vamos lá. Vamos explicar como fazer um planejamento estratégico. O primeiro passo é você querer fazer planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele faz parte da organização do negócio. Quando você faz um planejamento estratégico, você está organizando o seu negócio. E sabe o que é que eu percebo? O que eu vejo, na verdade, com a minha experiência com donos de negócios dos segmentos variados do país inteiro e até de fora do país, é que as pessoas que não estão tendo bons resultados é porque a empresa está desorganizada. As pessoas que estão tendo melhores resultados é porque estão com a empresa organizada. E como é que essas pessoas que têm empresa organizada estão com as suas empresas organizadas fazendo gestão? E uma das etapas da gestão, que inclusive eu ensino no Impacto na Gestão, é fazer
planejamento estratégico. Isso não é a única coisa, mas é um dos passos que você vai dar para organizar o seu negócio. E aí, o primeiro passo é você decidir que quer ter uma empresa organizada. Porque tem gente que está aí, deixa a vida me levar, gestão Zeca Pagodinho, vivendo por viver, até o dia em que aparece um outro concorrente, em que aparece uma pessoa que presta um serviço melhor e, logicamente, as pessoas elas não são bobas, elas vão pagar para o melhor. O dinheiro é delas, elas gastam com a melhor opção. E se você não for a melhor opção, você pode ser substituído no mercado. Agora, se você está dedicado a melhorar o seu negócio sempre, você vai fazer planejamento estratégico anualmente para organizar. O primeiro passo é decidir. Depois, você precisa conhecer os seus indicadores. Você precisa medir, saber aonde você está e onde você quer chegar. Então, analisa o seu negócio, faz ali um raio-x do negócio, de onde você está, qual é a sua capacidade hoje de atender a sua clientela, quantos clientes você tem, qual é a satisfação do seu cliente em relação a isso, como a sua equipe está em termos de preparo, de treinamento. Então, analisar realmente essa máquina, como está essa máquina que é o seu negócio, para que você possa usar essa máquina para fazer a viagem que vai te levar a chegar no outro passo, que é a visão de futuro, que é como você quer que o seu negócio esteja daqui a alguns anos, ou daqui a um ano. Como é que você quer? Quantos clientes a mais você quer ter? O que é que você quer que esses clientes falem de você? Que lucro você quer ter? A expansão que você vai fazer. Eu tenho clientes, por exemplo, que querem ampliar o número de unidades nos próximos 5 anos e ser ali a melhor opção da cidade e da região. E isso é muito louvável. Então, estabeleça um objetivo de crescimento para o seu negócio. Depois que você fizer isso, estabelecer um objetivo de crescimento, uma visão de futuro, aí você precisa traçar um plano. E eu sempre indico que as pessoas façam um plano de ação no modelo 5W2H, tá? Inclusive, eu vou falar sobre isso num outro momento aqui, tem uma pergunta que fala sobre isso, eu vou responder essa pergunta também, mas a priori, eu te indico, você, se não tiver aqui direto, você pode procurar, porque aqui no meu conteúdo vai ter essa explicação de como você vai fazer um plano de ação 5W2H, mas o que você precisa saber agora é mediu a situação real do seu negócio, ponto A, onde você se encontra. Estabeleceu a sua visão de futuro, onde você quer chegar, com todos os objetivos traçados, com os responsáveis para executar cada um desses objetivos e com os prazos definidos para cada um desses objetivos. Aí o que é que você vai fazer? Vai criar um plano, que eu aconselho você fazer um plano de ação 5W2H para cada um desses objetivos. E o próximo passo é você executar as ações que estão nesse plano dentro dos prazos. Então, essa é a forma de você fazer um planejamento estratégico. E quem tem feito planejamento estratégico dos meus alunos tem tido excelentes resultados. Eu tenho um exemplo do Paulo Santana, que tem uma representação comercial, e um dos objetivos que ele traçou para o negócio foi aumento da lucratividade. E o que é que ele fez para aumentar a lucratividade? Ele criou uma ação de redução das despesas de viagem. E aí, entre as ações que ele tomou, tinha lá, planejar o roteiro da viagem para que ele passasse nas cidades que fossem sempre próximas, de modo que ele não tivesse que ir numa cidade distante e depois voltar para uma outra cidade, de modo que as viagens ficassem mais longas, mais cansativas e mais caras, né? Porque ele ia gastar muito mais combustível. E aí ele parou, planejou, junto com a equipe dele, cada uma das cidades que eles visitariam, como eles faziam esses roteiros, ligando, inclusive, com antecedência, foi uma das ações também desse plano, para os clientes, para confirmar e fechar ali a agenda da semana, de modo que alguém... eu não vou poder hoje e tudo mais, e ele ter que ir e voltar novamente para atender essa pessoa, e também avaliando nos locais onde a equipe precisava se hospedar, quais eram os lugares que tinham a melhor relação custo-benefício e fechando antecipadamente com essas pessoas, ao invés de simplesmente chegar na cidade,
ter que procurar ali em cima da hora onde se hospedar, e a gente sabe que a hospedagem flutua, né? Se você estiver num lugar que tem muita demanda pela hospedagem, o custo da hospedagem vai ser maior. Agora, se você já fechou isso antes, esse custo é menor. E, gente, esse é um exemplo, tá, do Paulo, que fez essa iniciativa e, consequentemente, colheu bons resultados, não só em termos de otimizar o tempo dele, quanto em termos de reduzir os custos e também conseguir preparar um melhor atendimento para esses clientes. Qual foi o resultado disso? Ele conseguiu, mesmo no momento de crise, de dificuldade, superar as expectativas da meta que ele tinha estabelecido. Então, gente, esse é um dos benefícios de fazer planejamento estratégico. Quem faz planejamento estratégico não vive a gestão Zeca Pagodinho do deixa a vida me levar. Quando você deixa a vida me levar, chega lá e deixa para fazer tudo de última hora sem um plano, você pode não só não conseguir fazer o que você precisava, como também fazer com custos muito maiores do que o que você deveria, ok? Ricardo, nos dias de hoje, além das redes sociais, delivery e treinamentos, o que mais podemos fazer? Gente, essa pergunta, ela está aqui, essas coisas estão aqui nessa pergunta, dizendo rede social, delivery e treinamento, porque é uma das teclas que eu bato e que eu bati muito para as pessoas que me pediram ajuda durante a crise, né? Durante a pandemia, quando a coisa tinha estourado ali, muita gente, muito dono de negócio perplexo, precisando de ajuda. E eu vou responder. Além disso, o que é que você pode fazer? Gestão. Se a sua empresa não estiver organizada e com a boa gestão, você pode fazer isso tudo e ainda assim malhar em ferro frio, não chegar no resultado. Porque só a boa gestão vai deixar o seu negócio organizado para que todos esses processos, tanto as ações que você faz em redes sociais ou em outros canais, revista, rádio, quanto as suas ações de delivery, quanto o treinamento das pessoas, estejam todos alinhados para fazer com que a sua empresa performe realmente os resultados que você precisa. Então, gente, gestão é a raiz de todo o bem. A gestão é o que vai organizar a sua empresa. E eu já disse isso e venho repetir. Se a sua empresa não está organizada, você vai fazer um esforço muito maior do que o que deveria e vai ter um resultado muito menor do que o que poderia. É gastar mais energia e ter menos resultados. Então, a resposta é: você pode tomar todas as ações do mundo, rede social, delivery, treinamento, mas se tudo isso não estiver sendo feito com base na gestão do seu negócio, e é por isso que os alunos do Impacto na Gestão têm tido melhores resultados. Eu tive aluno que cresceu 60% em relação ao ano passado. Por quê? Porque todas essas ações, elas estavam organizadas. Eles tinham um processo de gestão. Inclusive, eu faço um comparativo com a história dos três porquinhos, né? Você tem ali, e com certeza você conhece a história dos três porquinhos, e você sabe que num determinado momento o lobo chegou, e o lobo chega para todo mundo, e o lobo é a crise. E quando o lobo chegou para o porquinho que tinha casa de palha, o lobo soprou, soprou, e a casa do porquinho voou, e o porquinho ficou completamente desprotegido. Porém, quando o lobo chegou na casa do porquinho, que fez a sua casa, que tinha a casa de alvenaria, o lobo soprou, soprou e a casa não voou. Ele ficou lá protegido. E aí, o que acontece é que a diferença entre ter casa de palha e casa de alvenaria é a gestão. As empresas que têm um processo de gestão, elas têm casa de alvenaria e elas estão protegidas do lobo. Porque o lobo, ele chega para todo mundo. A diferença é se você tem casa de palha ou se você tem casa de alvenaria. E a casa de alvenaria é uma boa gestão do seu negócio. É a organização do seu negócio. E foi muito claro durante o processo de crise da pandemia que aquelas pessoas que tinham uma boa gestão, e eu falo isso porque eu acompanho de perto os meus alunos do Impacto na Gestão, elas conseguiram levantar a poeira
jogada pela pandemia, sacudir, levantar a poeira, sacudir a poeira e seguir em frente. E como eu disse, algumas até tiveram resultados superiores ao que tiveram em anos anteriores sem pandemia. E as pessoas que tiveram mais dificuldade, em conversa com elas, eu percebi que eram as pessoas que não tinham nada de gestão, nada de organização. Então, o que é que você tem que fazer nos dias de hoje e sempre ter um método de gestão para você seguir, para ajudar você a colocar o seu negócio no eixo. Se você não segue um método, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque com o método você consegue seguir ali o passo a passo para fazer uma boa gestão e, consequentemente, construir uma casa de alvenaria no seu negócio. Daí, então, tudo que você fizer, rede social, delivery, treinamento, campanha, ação, será embasado e os seus resultados serão muito melhores do que quem está vivendo por aí com casa de palha. E vulnerável ao lobo, que é a crise, que uma hora ou outra ele vai chegar. Olha que pergunta. De que forma posso atingir a excelência na minha empresa? Olha, é uma pergunta muito boa e que eu vou deixar claro. A excelência, ela não é um ponto a ser atingido. A excelência, ela tem que ser uma cultura, uma religião dentro da empresa. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Não vai existir, cheguei naquele ponto ali, cheguei no ponto da excelência. Não existe o ponto da excelência. A excelência ela é um estilo de vida. E quando você resolve adotar esse estilo de vida na sua empresa, significa que a cada dia você vai estar melhor. E você vai estar vivendo a excelência. Então, na minha concepção, excelência não é uma coisa para você atingir, é uma coisa para você viver. E aí, tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, que é a técnica Usain Bolt dos negócios. Ricardo, que história é essa de técnica Usain Bolt dos negócios? Bem, o que é que o Usain Bolt deve ter feito durante a trajetória dele? Quando ele decidiu ser velocista, com certeza, apesar de... Eu não sei se alguém descobriu ele, ou se ele teve essa iniciativa de se colocar ali como velocista, mas o que eu sei é que quando ele começou o processo, com certeza ele precisava melhorar metros. E aí ele fazia uma corrida e o técnico dele dizia para ele, olha, você precisa melhorar aqui alguns metros. E a proporção que ele foi ficando bom, ele já não precisava melhorar mais metros, ele precisava melhorar centímetros. E chegou um momento que o Usain Bolt estava tão bom, mas tão bom, que ele já não tinha mais que melhorar nem metros e nem centímetros. Ele trabalhava intensamente para melhorar milímetros, depois milésimos de segundos. E o detalhe é que o Usain Bolt ele não precisava ser melhor do que ninguém. Ele trabalhava buscando a excelência, focado em ser melhor do que ele mesmo. Então, é o que eu digo para os meus alunos. Ao invés de você ficar olhando da porta para fora do seu negócio, comece a olhar da porta para dentro. Que coisas existem no seu negócio que você pode melhorar todos os dias? E eu fico muito feliz porque é o que eu tenho visto os alunos do Impacto na Gestão fazer. Um dos exemplos é que a gente ensina como construir experiência única. E a gente tem ali um dos pilares do Impacto na Gestão, é a construção de experiência única. E o que é que eu tenho visto? A cada dia que passa, os alunos do Impacto na Gestão, eles estão tomando ações que constroem experiência única para os seus clientes, desde a água que eles servem, alguns estão servindo ali, antes nem serviam água, outros estão servindo água saborizada, outros estão mandando bilhetinho para a casa do cliente. Tem o caso da Edna, por exemplo, que durante o processo de enviar sacolas para os clientes, ela manda com um bilhetinho e começou a fazer algumas lives para promover os produtos. Tem o exemplo da Carla, que apresenta os produtos dela constantemente e tem feito com que a rede social dela, a cada dia que passa, ao invés de ser um panfleteiro online, se transforme
em um amigo do cliente, e é um canal que ela tem para conversar com o cliente, e vários outros exemplos que eu tenho aqui da Mônica, que está ali nos stories, falando das coisas e conversando, interagindo com o cliente, e vários outros aqui, tá? Vários outros aqui que estão buscando todos os dias proporcionar algo de diferente para o cliente. Como é que eles estão fazendo isso? Olhando para dentro das suas empresas e pensando de todos os pontos de contato, todas as oportunidades de contato, os momentos verdade, que a gente também ensina lá no Impacto na Gestão, a mapear os momentos verdade. De todos esses pontos, o que é que tem ali que eles podem melhorar 1 milímetro a mais, fazendo com que a experiência do cliente seja melhor e sendo melhores a cada dia. Então, de que forma você pode atingir a excelência na sua empresa? Primeiro, entendendo que excelência não é um ponto a ser atingido, mas sim uma forma de viver, um estilo de vida. E você precisa pregar esse estilo de vida, não só, ele não pode ficar só na sua cabeça, isso tem que ser estendido para todo mundo que está no seu negócio. E aí, isso precisa ser um valor na sua empresa. Dentro ali da sua missão, visão e valores, você precisa ter excelência como um valor. E precisa praticar. Não adianta só você desejar atingir a excelência e não praticar, não criar a cultura da excelência do seu negócio. Então, crie uma cultura de excelência, viva a cultura de excelência e use a técnica Usain Bolt. Melhore 1 milímetro a cada dia. Melhorar em relação a quem, Ricardo? A você mesmo. Então, essa é a forma que essa é a minha receita, tá? Para você atingir a excelência na sua empresa. O planejamento estratégico de uma empresa deve ser revisado de quanto em quanto tempo? Essa é uma pergunta interessante. Para as pessoas que fazem planejamento estratégico, eu recomendo que a revisão seja mensal. Agora, para fazer o planejamento estratégico, eu recomendo que você faça uma vez por ano. E o melhor período, você não me perguntou isso, mas eu vou te responder, o melhor período para você fazer um planejamento estratégico é quando o ano está findando, então ali período de novembro, mais ou menos, porque você já tem uma noção do qual vai ser a realidade do seu negócio, já deu mais ou menos para sentir o quanto os seus resultados vão fechar, ou no início do ano seguinte. Mas ainda assim, eu recomendo que esse planejamento estratégico seja feito no período de novembro, porque você já entra o ano seguinte ali com mais propriedade. Ah, Ricardo, mas eu não fiz isso em novembro. Não tem problema. Vai lá e faz agora. Mesmo que você esteja no meio do ano, eu não sei exatamente quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou no meio do ano. Vai lá, pega as informações do seu planejamento estratégico, passo a passo que você tem que seguir, analisar os resultados que você tem, traçar a sua visão de futuro, os resultados que você quer atingir e também estabelecer as ações e executar. Segue essa formulazinha, independente de qual seja o período, e faz. Por quê? Porque daqui a 6 meses ou um ano, a melhor coisa que você vai ter é pensar, nossa, como foi bom eu ter feito mesmo no meio do ano, ok? Então, e como é que eu faço? E quanto tempo eu devo revisar, Ricardo? Ok, você foi lá, estabeleceu objetivos para o seu negócio e você também estabeleceu metas para cada um desses objetivos. Não adianta chegar lá no final do ano, novembro, fazer o planejamento estratégico e deixar lá e depois só ir revisitar esse planejamento estratégico em novembro do outro ano, não. Você tem que ter uma agenda, inclusive se você não tem reunião gerencial, que é uma reunião que você faz mês a mês para avaliar os resultados do negócio, eu te aconselho que você comece a fazer. E um dos tópicos para ser discutido nessa reunião gerencial são as ações do planejamento estratégico. Que ações foram feitas naquele mês, que ações deram certo, quais são as próximas ações que você precisa tomar para chegar naqueles resultados. Então, ele precisa ser revisado mensalmente. E o planejamento precisa estar debaixo do seu braço, para você estar acontecendo tempo a tempo, afinal de contas, você tem ali ações diversas, com datas diversas, e você tem que estar o tempo todo com esse plano debaixo do seu braço
para que você possa entender ali o que é que tem, o que é que não tem, e o que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que é que foi feito, o que é que deu resultado, o que é que precisa mudar, porque, mais uma vez eu digo, se o seu plano não está dando certo, mude o plano e não o seu objetivo. Tantas coisas a serem planejadas. Qual o ponto de partida para a estratégia de vendas perfeita? Olha, eu não sei qual é o ponto de partida para a estratégia de vendas perfeita. Mas o que eu posso te garantir é que se você partir das necessidades e desejos do cliente, com certeza você vai ser muito mais efetivo no seu planejamento. E o que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais você conhecer o seu cliente, maior vai ser a sua capacidade de entregar para ele o que ele precisa. E se você consegue entregar para ele exatamente o que ele precisa, você vai estar aí alguns passos próximos de chegar na estratégia de vendas perfeita ou de construir uma estratégia de vendas perfeita. Então, gente, bota uma coisa na cabeça. O seu negócio existe para atender as necessidades e desejos do seu cliente. O seu cliente tem um problema e o seu negócio vai resolver o problema do seu cliente. Ah, Ricardo, mas eu vendo roupa, eu vou resolver o problema? Sim, ele tem um problema. Ele vai para um casamento, ou vai para uma festa, ou vai para o churrasco da empresa, e se ele tem uma demanda, isso é, entre aspas, um problema que o seu negócio pode resolver. Se você consegue atender isso de forma que o que você tem de produto ou de serviço caia como uma luva para o seu cliente, você consegue chegar o mais próximo da estratégia perfeita. Agora, o que você tem que fazer para conseguir isso? Conhecer o seu cliente. O que você tem que fazer para conhecer o seu cliente? Conversa com o seu cliente constantemente e faz pesquisa junto ao seu cliente. Não só pesquisa de satisfação, mas pesquisas diversas que você pode fazer. Cria um formulário lá no Google Forms, manda para o cliente para saber o quanto ele está satisfeito com a sua empresa, o que é que ele acha. Eu, no Impacto na Gestão, por exemplo, ao final de cada uma das aulas, eu mando um formulário de avaliação da aula para os meus alunos, para saber o que é que eles acharam daquela aula. Então, a cada uma das aulas, eu mando lá um formulário e pergunto: o que é que você achou? De 1 a 10, qual nota você deu para essa aula? Que coisas aqui vão te ajudar? Que coisas são importantes? O que é que você achou que faltou? E, consequentemente, eu vou aprendendo com o meu cliente como é a melhor forma de entregar o impacto na gestão para ele. E aí eu vou evoluindo, vou melhorando e, consequentemente, eu entrego mais resultado para o meu cliente, que é o que ele quer. A pessoa que vem participar do impacto na gestão, ela está querendo organizar a empresa, ela está querendo vender mais, ela está querendo lucrar mais. E, para isso, eu procuro aprender com o meu cliente para entregar para ele aquilo que vai fazer com que ele chegue mais rápido nos resultados que ele deseja. No seu negócio, não é diferente. Mas para você conseguir isso, você precisa estar constantemente em diálogo com o seu cliente. Seja diálogo, conversa, eu queria bater um papo com você, escolhe aí 10 clientes, pede para eles para dedicar um tempinho para você, uma conversa de 5, 10 minutos, estabelece um roteiro de perguntas sobre o seu negócio, o que é que eles mais gostam, o que é que eles não gostam, como é a experiência do atendimento, e aí, com certeza, depois que você fizer isso, se você fizer isso, volta aqui e escreve para mim nos comentários para eu saber, você vai ter uma surpresa muito positiva. Você vai descobrir coisas que você não sabia, que você pode fazer e não estava fazendo, e você vai descobrir coisas que você faz que você nem pensava que o cliente valorizava, mas que ele valoriza muito, que são muito importantes para ele. Então, essa é a forma de você chegar no caminho de ter perfeição no seu planejamento para a melhor estratégia de vendas do seu negócio. O que devo fazer para o cliente sair feliz da loja? Olha, aí a pessoa até supôs coisas aqui, ó, planejamento de custos, compras, treinamento de funcionários. Sim, todas essas coisas são essenciais para o funcionamento do seu negócio. Mas o que eu tenho visto dos alunos do Impacto na Gestão que mais tem dado resultados para que o cliente saia feliz da loja é a construção de uma experiência única para os clientes.
Então, os meus alunos do Impacto na Gestão hoje, todos eles têm um processo, inclusive eles criaram um plano de ação para colocar essas coisas em prática, onde eles criaram uma forma única de ser, em que ninguém pode copiar, porque isso é o DNA deles, é a forma de fazer, está na essência do negócio deles, e tudo isso eles fazem entendendo quais são as necessidades, desejos, quais são os problemas dos clientes deles, e aí eles procuram oferecer essa solução, mas não só oferecer essa solução, oferecer embalada na melhor experiência possível. Então, gente, produto todo mundo tem, serviço todo mundo presta. O que vai fazer a diferença na percepção do seu cliente em relação a você é justamente a experiência que você proporciona para ele enquanto você está entregando o seu produto ou o seu serviço. Então, aí é onde reside toda a diferença. E essa é uma forma de você fazer o cliente sair da sua loja, da sua empresa, do seu escritório mais feliz. É proporcionando para ele a melhor experiência possível. E aí, eu tenho exemplos diversos de alunos que, dentro do seu modelo de negócio, têm criado ações, campanhas, e há algum tempo atrás, né, até quando se podia estar fazendo aglomeração dentro dos negócios, uma das minhas alunas, a Mônica, ela estabeleceu ali o dia do cliente. Por exemplo, ela colocou lá, é uma das coisas que eu recomendo, né? Use o calendário anual a favor do seu negócio. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre isso, sobre como você usar o calendário anual a favor do seu negócio. E aí, o que a Mônica fez? Ela foi lá, 2 datas que eu me lembro, uma foi o dia do cliente e outra foi o período da campanha contra o câncer de mama. No dia do cliente, ela fez uma verdadeira festa no negócio dela para o cliente. Ela contratou chopp, ela botou backdrop, foi lá para frente da loja com o marido, o Aparício, e aí ficaram lá e receberam as pessoas, colocou carro de som na frente e foi uma verdadeira festa. Aí o pessoal de outras empresas pediram, nossa, eu posso montar um stand dentro da sua loja para oferecer produtos para os seus clientes. Gente, foi uma verdadeira festa. Eu tenho, inclusive, fotos disso aí. E o que é que ela estava fazendo? Criando relacionamento com o cliente através de uma experiência única. Foi tão interessante que uma das colaboradoras disse o seguinte, nossa, Mônica, o movimento está grande, a venda está boa, mas eu imaginava que essa venda poderia estar muito melhor. E ela respondeu, hoje não é o dia de vender, hoje é o dia de oferecer para o nosso cliente uma experiência positiva no dia dele. Então, hoje realmente, se acontecer venda, é uma venda que é muito bem-vinda, mas a gente tem 364 dias para vender. Hoje é o dia do cliente. Então, a gente faz o melhor para eles, proporciona a melhor experiência hoje, para ele entender que a gente se importa com ele e, com certeza, nos outros 364 dias eles vão lembrar da gente. Aí, no dia também do evento lá, que teve o processo fizeram um evento, trouxe o pessoal do câncer de mama, colocaram ali profissionais de saúde, o pessoal da Secretaria de Saúde do município pediu para participar do evento, ela trouxe pessoas que têm a ver com o público feminino, esteticista, academia, tudo para indicar uma qualidade de vida. Então, o que ela estava fazendo ali? Proporcionando para o cliente uma experiência única. As outras pessoas não faziam isso. Então, o que é que o cliente pensa? Nossa, ela está lembrando da gente, né? Que legal. Mais um exemplo aqui, tá? Da Edna. Agora, recentemente, ela também usando o calendário a favor do negócio, ela criou o Dia dos Avós. É uma data que está no calendário, mas que quase ninguém lembra. Ela fez uma campanha muito bonita, onde ela praticamente mobilizou a cidade inteira, as pessoas postando foto com os avós, ela remarcando a loja dela, ela repostando. Depois ela pegou todos esses vídeos, essas homenagens que os netos fizeram aos avós, preparou um vídeo, rodou num determinado dia. Isso deu um maior burburinho na cidade, deu um maior burburinho na rede social. E não era exatamente a intenção, mas ela me disse, Ricardo, tudo que eu tinha de pijaminha, de roupinha de dormir, de coisas que tinham
como Focus Avós foram vendidos, eu fiquei com estoque zerado aqui na minha loja. Então, perceba, você oferece o melhor, você interage com o seu cliente, você se relaciona com ele e construindo uma experiência única, essas pessoas construindo uma experiência única, como a gente ensinou no Impacto na Gestão, elas tiveram não só bons resultados de imagem e de estreitamento do engajamento e relacionamento com o cliente, fazendo com que o cliente vire cada vez mais fã do negócio, como elas também aumentaram vendas naquele momento. O que fazer para que o meu negócio tenha sucesso? Olha só que pergunta. Olha, gente, primeira coisa é você estabelecer aí o que é sucesso para você. Então, você precisa ter claro, porque sucesso é uma coisa muito relativa. E mais uma coisa aqui relacionada a isso. Opa! Então, o que fazer para que o meu negócio tenha sucesso? Primeiro passo é você ter clareza do que é sucesso para você. Então, sucesso é uma coisa muito relativa e você precisa estabelecer ali o que é que você vai atingir, que você vai dizer, eu tive sucesso. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo é você estabelecer um plano para chegar no que você estabeleceu como sucesso. E terceiro é que você precisa ter procedimentos, regras e recursos para chegar no seu potencial sucesso. Então, digamos que ter sucesso para você é sair de um faturamento de 100 mil reais para um faturamento de 200 mil reais, com seus clientes satisfeitos, e lógico, com a avaliação de satisfação, a pesquisa de satisfação dentro ali de uma votação dos seus clientes em torno de 90%, ou nota número 9, 9,5, seja como for, e que os seus clientes indiquem vocês para outras pessoas e sejam verdadeiros fãs do seu negócio. Digamos que isso seja o seu conceito de sucesso. O que é que você tem que fazer? Você tem que estabelecer um plano com várias ações para fazer que o seu faturamento aumente e ações também para fazer com que o seu cliente, ao comprar de você, ele tenha esse nível de satisfação que você estabeleceu. E é claro que para ter um nível de satisfação alto, você precisa não só entregar para o cliente aquilo que ele espera, resolvendo o problema dele, mas da melhor forma possível. Como é que eu faço isso da melhor forma possível, Ricardo? Sem erros, sem falhas no processo, sem retrabalho, com atendimento bom, com a equipe preparada e, claro, que ter a equipe preparada tecnicamente, comportamentalmente, focada em fazer boas vendas, focada em resolver o problema do cliente. Para tudo isso, você também precisa treinar constantemente a sua equipe. Então, o que fazer para ter sucesso? Primeiro, estabeleça o que é sucesso para você, tenha um marco ali de objetivos, estabeleça quem são os responsáveis por esses objetivos e um prazo, porque senão você vai viver a vida toda e nunca vai chegar. Então, tem um prazo para atingir aquilo. Segundo, estabeleça um plano para que, ao executar as ações desse plano, você consiga chegar lá e tenha as regras a serem seguidas para esse plano ser executado e os recursos que são necessários para esse plano ser executado. Como posso continuar crescendo em períodos de baixa do meu negócio e como me manter diferenciado no mercado? Olha, essa é uma pergunta que muita gente fez agora durante o período de crise. E o que você precisa fazer para continuar crescendo é aumentando a sua carteira de clientes ou aumentando o volume de vendas, né, que você faz, o número de vendas que você faz para o cliente que você já tem, aumentando a frequência de compra do seu cliente. Então, você tem 3 formas aí de crescer os resultados do seu negócio, crescer o faturamento do seu negócio. A primeira delas é aumentar os preços, que nem sempre é possível, porque no momento de recessão as pessoas tendem
a comprar do preço mais baixo. Agora, elas vão comprar do menor preço se você não tiver diferencial nenhum no mercado. E daqui a pouco eu falo aqui do como me manter diferenciado no mercado. Então, nem sempre é fácil você aumentar o preço. Agora, se você tem algo que é extraordinário, completamente diferenciado do que todo mundo oferece. Quando eu falo de diferenciado, é uma entrega para o seu cliente que gera para ele a verdadeira transformação e que, vamos lá, aqui está o seu preço, aqui está o valor que o cliente recebe, o conjunto de benefícios que o cliente recebe. Se você entrega para ele algo que tem um conjunto de benefícios muito superior ao preço que ele está pagando, ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer, nossa, que compra que eu fiz, valeu muito a pena ter comprado. Se você entrega para ele um conjunto de benefícios que é equivalente ao preço que ele está pagando, ele vai ter ali uma percepção, comprei, ok. Agora, se você entrega para ele um conjunto de benefícios inferior ao preço que ele está pagando, ele vai sair frustrado. Então, a lógica é que você consiga sempre oferecer um conjunto de benefícios superior ao preço que ele está pagando. E não quer dizer que você vai entregar mais produto ou mais serviço para ele. Isso tem a ver com a experiência que tem. A arquitetura, se você tem uma loja, se você tem um restaurante, a forma como ele é atendido, o design do seu negócio como um todo o conjunto de experiência que ele recebe quando ele está comprando de você, vão compor esse conjunto de benefícios e essa percepção de valor que ele vai ter. E quanto maior for essa percepção de valor, mais baixo o seu preço vai ficar na cabeça dele. Então, se ele compra de você e você está ali, vamos dizer que você é um restaurante que tem um preço alto, ele vai começar a olhar o que é que tem no seu restaurante para justificar esse preço. A qualidade do produto, o conforto do assento, a forma da tratativa do atendimento, se tem uma boa música, e quando eu digo uma boa música é relativo, boa música relacionada ao público que você está oferecendo. E aí, o que é que você vai fazer? Aí sim, se você tem mais conjunto de benefícios, você vai conseguir aumentar o seu preço. Agora, se você não está conseguindo aumentar o preço, você precisa aumentar o número de clientes e aí você precisa fazer marketing para trazer pessoas que não te conheciam e aí você vai estabelecer ações de marketing para que quem não te conhece passe a te conhecer e venha até o seu negócio para comprar de você e sempre lembrando, não adianta só você trazer a pessoa até o seu negócio, você precisa trazer a pessoa até o seu negócio e proporcionar para ela uma boa entrega e uma boa experiência, porque senão ela vem e não volta mais. E a outra forma é aumentando a frequência com que o seu cliente compra de você. Então, se o seu cliente compra uma vez por mês e você conseguir que 50% dos seus clientes passem a comprar 2 vezes por mês, você conseguiu aumentar o seu faturamento em 50%. Então, perceba, você nem precisou trazer novos clientes. Você já aumentou de cara o seu faturamento em 50%, vendendo mais para o cliente que você já tem. E tem muita gente que está preocupada em atrair um cliente novo, e é mais difícil você vender para quem não te conhece, é mais fácil você vender para quem já te conhece, porque já confia em você, já compra de você, só que aí as pessoas vivem ali o tempo todo atrás de novos clientes. Eu não quero dizer que você não tem que ir atrás de novos clientes, você tem que ir sim, porque senão a sua base de clientes não cresce, mas esquece de trabalhar e vender mais para o cliente que já tem. E como é que eu faço, Ricardo, para vender mais para o cliente que eu já tenho? Primeira coisa é fazer oferta. Você está oferecendo outras coisas para ele. Eu tenho um exemplo da minha aluna, a Daniela, que só em analisar o negócio, ela fez um diagnóstico junto comigo do negócio dela, entendeu como o negócio dela funcionava e qual era a capacidade de atendimento e também quais os clientes, só em oferecer mais para os clientes que ela já tinha, ela conseguiu, em 45 dias, aumentar em 3 vezes o número de atendimentos. Então, gente, não precisou ir buscar novos clientes. É claro que ela continua cada vez mais trabalhando no crescimento e aumentando a base, mas o que eu quero dizer para você é, ofereça mais para o cliente que você já tem. Não esqueça, conquistou o cliente, esqueceu. Não faz isso. Conquistou o cliente, trata ele melhor do que todo mundo.
Por quê? Porque ele já lhe deu um voto de confiança, então ele precisa ser honrado. E, voltando a falar dos diferenciais, né? Como me manter diferenciado? Fazendo coisas diferentes. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Agora, se você olha para o seu negócio, usa ali a técnica do Usain Bolt, que é observar como você pode ser melhor do que você mesmo todo dia, e aí vai chegar um tempo que você vai chegar ali no Usain Bolt, né, que é melhorar milímetros no seu negócio, você vai se diferenciar. Então, como é que eu me diferencio, Ricardo? Fazendo coisas diferentes. Não é copiando ninguém. Se você copia, você não vai se diferenciar. É parando para observar, como a gente ensina no Impacto na Gestão, observe o seu negócio, analise todos os pontos de contato do seu cliente e construa o que a gente ensina lá, que é a experiência única. E aí você cria coisas que são únicas do seu negócio para proporcionar para o seu cliente a melhor experiência possível. Aí sim você consegue se diferenciar. Qual é a sequência de eventos que precisa organizar para que o planejamento estratégico possa trazer resultados mais consistentes? Então vamos lá. Qual a sequência que você tem que seguir para que o seu planejamento estratégico gere resultado consistente? Primeiro, você tem que medir constantemente os resultados do seu negócio. Você tem que saber aonde você está. Medição. Fazer um diagnóstico ali de onde você está. Inclusive, todos os alunos do Impacto na Gestão, quando eles entram para participar, a primeira coisa que eles preenchem é um formulário diagnóstico que eu mando para eles para fazerem um autodiagnóstico do seu negócio e terem a percepção de onde eles estão. Primeiro passo. Segundo passo é traçar uma visão de futuro, que a gente também ensina. Aonde você quer chegar. Então, acompanhe os alunos, eles mandam ali no formulário qual a visão, e aí eu vou organizando, ajudando, dou um feedback para que eles possam ter mais clareza e fazer essa visão de forma mais objetiva. Depois que você sabe onde está e traçou uma visão de futuro, a gente destrincha essa visão em objetivos, estabelece metas e prazos para cada um desses objetivos. Depois, o que é que você faz? Terceiro, cria um plano de ação para cada um desses objetivos com data, com responsável, deixando claro como serão feitas essas ações e, por conseguinte, o que é que você vai fazer? O quarto passo é colocar as ações em prática. Depois que você coloca as ações em prática, eu recomendo que mensalmente você analise os resultados dessas ações para saber se você chegou onde você queria com aquela ação ou se você não chegou. Se você chegou onde queria, ótimo, repete e ainda assim analisa as oportunidades de melhoria. Se você não chegou, o que é que você tem que fazer? Vai lá, analisa daquela ação o que é que não estava bom, o que é que deu errado e corrige e repete a ação. Então, essa é a forma de fazer um planejamento para trazer resultados consistentes para o seu negócio. Um pouquinho de água aqui. E uma pergunta muito, muito boa agora. Olha só. Como desenvolver meu plano de ação? Como é que você vai desenvolver seu plano de ação? Eu recomendo que você use o modelo 5W2H. E eu vou mostrar para você aqui, ó, o que é um plano de ação no modelo 5W2H. Ricardo, por que 5W2H? Porque é um termo que vem da administração, que vem do inglês e que cada um dos Ws e os dois H significam o que está aqui embaixo que eu vou mostrar para você. O que, por quê, como, onde, quem, quando e quanto. Então, no modelo de plano de ação 5W2H, para cada uma das ações que você vai traçar para chegar naquele objetivo, você precisa dizer o que é que você vai fazer, por que você está fazendo aquilo, como você vai fazer aquilo, onde você vai fazer, quem é o responsável por fazer aquilo, quando aquilo vai ser feito e quanto você vai ter que investir para que aquilo ali vire realidade. Então, no que é a descrição exata do que vai ser feito, da ação que vai ser implantada.
O porquê é a razão do porquê você está fazendo aquela ação. E não pule, tá? Não pule etapa, porque quando você escreve o porquê, você está dizendo para você e para aquela pessoa que, se não for você que vai executar a ação, o motivo real de se fazer aquilo. Então, gente, está aqui, ó. O que, porquê, como, onde, quem, quando e quanto. Então, esses são aqui os 5 Ws e os 2 H, certo? Agora, um exemplo prático de modelo de plano de ação. Então, eu trouxe esse exemplo aqui feito por uma aluna do Impacto na Gestão. Ela estabeleceu um objetivo. E esse objetivo é o objetivo de aumento do faturamento. No objetivo de aumento do faturamento, ela estabeleceu a meta de 35%, aumentar 35% até 31/12/2020. E aí, o líder aqui do projeto, ela colocou o nome dela, né, a Carla, e quais foram as ações que ela colocou, né? O quê? Aumentar o número de envios de condicional, criar metas para as vendedoras, enviar mensagem de WhatsApp ou ligar para clientes não devedores, criar grupos de vendas no WhatsApp e postar as novidades e repostar diariamente e postar as novidades diariamente no Instagram. Aí vou pegar um exemplo aqui, ó, aumentar o número de envios de condicional. Por que ela fez isso? Para aumentar as vendas. Quem fará isso? Aí ela colocou aqui quem são os responsáveis por fazer isso. Como é que ela fará? Oferecer através de mensagens de WhatsApp e Instagram, oferecer condicionais. Onde vai ser feito isso? Direto da loja. E qual o prazo para ser feito isso aí? Tá aqui, acho que a data está aqui em inglês, né? Mas está aqui o prazo para que seja executado isso aí, ok? 30/9/2020, a data aqui está ao contrário. Criar metas para vendedores. Para quê? Para motivar as funcionárias. Quem é o responsável por isso? Carla. Como é que ela vai fazer isso? Criando meta mensal, semanal e diária. Na loja, até 2/8/2020. Aí tem um aqui, ó. Postar novidades, vou para a última, diariamente no Instagram. Para quê? Para criar posicionamento na rede. Inclusive, ela está fazendo isso de forma assim muito bem feita, com maestria. Quem fará isso? Carla e a empresa de marketing. Então, algumas coisas ela faz ali direto, como provador da loja e tudo mais, e outras a empresa de marketing que ela contratou. Como é que ela vai fazer isso? Fazer provador conforme programação semanal, onde parte da ação vai ser no home office, que ela faz em casa, e outra ação é na empresa de marketing mesmo. E o status é que já está em andamento, não tem data, porque, quer dizer, deveria ter uma data, mas agora a data já saiu daqui, é uma ação contínua, que não para, começa e não para mais. Então, eu trouxe aqui um modelo de plano de ação 5W2H, de nossos alunos aqui do Impacto na Gestão, de nossa aluna do Impacto na Gestão, e eu posso dizer para você, tá, gente? Esse é um modelo, nesse caso aqui, esse plano de ação está funcionando. Está funcionando tanto a ponto dela ter que contratar gente para dar conta das vendas que começaram a surgir também através das redes sociais, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Quando a gente apresenta essas ferramentas do Impacto na Gestão para um aluno que resolve entrar para a nossa tribo do Impacto na Gestão, é com esse objetivo. Aumentar de 30% a 50% as vendas em até 90 dias. E ainda bem que ela conseguiu esse resultado bem antes desse prazo de 90 dias. Acredito que com 30 dias ali, colocando essas ações de construção de experiência única em prática no negócio dela, que é um dos pilares do Impacto na Gestão, ela conseguiu chegar nesses resultados. E aqui está para você um exemplo real, prático, e que deu resultado de como fazer um plano de ação 5W2H. É claro que ela tem vários outros objetivos. Esse aqui foi o plano de ação para um dos objetivos de aumento do faturamento, e no seu negócio você não vai viver só de aumento do faturamento, né? Você vai ter lá o objetivo de satisfação do cliente, objetivo de redução de custo, objetivo de aumento do número de clientes, né? Ter mais clientes na sua base de clientes e outras coisas que sejam. Para cada um desses objetivos, você constrói um plano de ação como esse, no modelo 5W2H.
E agora, um resumo aqui geral do planejamento estratégico. Vai aqui um resumão. Ricardo, me diz aí o passo a passo para eu fazer o planejamento estratégico da minha empresa. Então, vamos ao passo a passo. Primeiro, você precisa definir os objetivos. Objetivo de faturamento, objetivo de lucro, objetivo de satisfação do cliente, objetivo de desenvolvimento dos colaboradores, treinar os colaboradores, quantos treinamentos você vai fazer, quantas horas você vai fazer. Então, objetivo de crescimento, eu quero expandir, montar mais uma loja, eu quero montar filial, eu quero franquear o meu negócio, eu quero ter uma loja no outro segmento, como exemplo aqui dos alunos do Impacto na Gestão. Então, primeira coisa, definição dos objetivos. E aí você precisa escrever esses objetivos e aí vai estar lá. Segundo passo, você vai definir meta, prazo e responsável para cada um desses objetivos. Então, eu quero crescer o meu faturamento, Ricardo, eu quero vender mais. Quanto? Você precisa de uma meta, para você saber exatamente aonde você está e trabalhar para chegar no atingimento dessa meta que você tem. E aí você vai acompanhando, estou perto da meta, estou longe da meta, as ações que eu estou tomando aqui estão me fazendo chegar nessa meta ou estão me colocando distante dessa meta? Então tá aí, ó, definição de meta. Definição de prazo, então, até quando essa meta de aumento do faturamento vai ser atingida? Então, tem um exemplo aqui de plano de ação da minha aluna, a Carla, que ela colocou, olha, eu quero crescer 35% no faturamento até 31 de dezembro de 2020. E aí ela traçou várias ações para isso, mas tinha lá, ó, a meta, 35% de aumento no faturamento. Até quando? Até 31 de dezembro de 2020. É preciso ter um responsável para cada uma dessas metas, e essa pessoa ela precisa se empenhar e será cobrada por isso. Por mais que ela conte com a ajuda de outras pessoas, ela também precisa, ela tem que ter um responsável, tá? E um instrumento de medição para cada um desses objetivos. Por quê? Porque se você não estiver medindo, você não vai saber se você está chegando no objetivo ou não. E um exemplo de instrumento de medição. Se você quer vender, aumentar as suas vendas e faturar mais, um instrumento de medição é o seu próprio faturamento. Então, o que é que você tem que fazer? Acompanhar ali o seu faturamento. Esse mês aqui eu quero faturar 100 mil reais. Se você quer faturar 100 mil reais e em um mês tem 4 semanas, isso significa que em cada semana você tem que faturar 25 mil. E digamos que você trabalhe de segunda a sexta, vamos dizer. O que é que tem que acontecer ali? Em cada um desses dias da semana, se na semana você tem que faturar 25 mil, em cada dia você tem que faturar 5 mil. E aí você vai medindo se você está conseguindo faturar diariamente 5 mil. Ricardo, se eu estiver abaixo, aí você tem que tomar ações, né, para melhorar e reverter esse resultado. Se você estiver acima, você continua fazendo o que você está fazendo, porque você vai conseguir superar a sua meta. Inclusive, uma das coisas que eu vou fazer preparar um conteúdo só sobre isso. Então, em algum lugar aqui o próximo conteúdo, possivelmente, que eu vou gravar, vai ser só sobre meta, né? Dúvidas sobre meta, como estabelecer meta, como atingir meta, tudo sobre meta. É o que eu vou fazer. Tá aí uma promessa para vocês, logo, logo vocês vão encontrar por aqui em alguma das minhas redes sociais. E aí, Ricardo, ok, sobre faturamento é fácil. Agora, me dá outro exemplo. Um exemplo de medição para objetivo. Se você estabeleceu lá que você quer que a sua empresa, por exemplo, tenha 90% de satisfação dos seus clientes, como é que você vai saber se mês a mês você está conseguindo esse resultado? Você vai saber se você estiver medindo. E aí, qual é o instrumento de medição? Pesquisa de satisfação. E aí você vai rodar uma pesquisa de satisfação e todos os meses você vai controlar o índice de satisfação. Se tiver ali em 90%, você está dentro da meta. Se tiver abaixo disso, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá, conversar com o seu cliente, entender o que é que está acontecendo, que a satisfação dele está abaixo do seu resultado, e aí você vai tomar ações para reverter esse quadro e voltar para o nível de satisfação de 90%. Então, primeiro passo, definir os objetivos. Segundo passo, definir meta, prazo, responsável e ter um instrumento de medição, uma forma de medir cada uma
cada um desses objetivos, se você está chegando nele ou não. Terceiro, construção dos planos de ação para cada um dos objetivos. Eu sempre recomendo que as pessoas façam plano de ação no modelo 5W2H. Eu já falei sobre isso aqui para você. Então, se você tem um objetivo, tem uma meta, um prazo, um responsável, o que é que você tem que fazer agora? Criar ali para as pessoas um plano. E aí você vai colocar lá, olha, tá aqui para cada um desses objetivos, objetivo de aumento do faturamento. Que coisas eu tenho que fazer? Que ações eu tenho que tomar aqui para que o meu faturamento aumente do jeito que eu quero? E aí vem o quarto passo. Você já planejou? Já planejei. O que é que você tem que fazer agora? Executar as ações. Você tem que pegar essas ações e colocar em prática nas datas estabelecidas. E depois que você colocar as ações em prática, você verifica, quinto passo, se o resultado que você esperava dessa ação foi concretizado. Se não for, você faz o quê? Baixa a sua meta, baixa o seu objetivo? Não. Você muda o plano e toma novas ações. Então, esse aqui é um resumo do que você tem que fazer para botar em prática o planejamento estratégico do seu negócio. E agora, turminha, chegando ao final dessa aula aqui, eu deixo esse campo aberto para que você coloque as suas dúvidas, os seus comentários. Então, provavelmente, abaixo desse vídeo aqui, vai ter um campo para você deixar os seus comentários e escreve, porque eu vou pegar essa sua dúvida e vou responder para você. Ou direto aqui para você, ou vou gravar um novo conteúdo para esclarecer essa dúvida, a depender de como for. Mas assim, ó, não fique parado. Só a sua ação vai gerar o resultado. Então, uma das suas formas de agir é pegar a dúvida que você tem, colocar aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder para você. E muito obrigado por chegar até aqui, o finalzinho desse encontro comigo. E acredito que a partir de agora você já consegue colocar o seu planejamento estratégico em prática, ou se você já tem um planejamento estratégico, eu tenho certeza que as coisas que foram colocadas aqui para você vão te ajudar a melhorar o resultado e a performance desse seu planejamento estratégico, tá bom? Então é isso aí. Um abraço grande para você e logo, logo vão ter novos vídeos aqui para você, para ajudar você a aumentar suas vendas de 30%, 40%, 50% num curto espaço de tempo.